Fala galera, professor Deusvaldo Júnior na área. Agora nós vamos fazer o nosso terceiro vídeo da série de produtos notados de fatoração com questões, apenas com questões. Então eu vou resolver algumas questões que ao longo do meu tempo de sala de aula a gente nota que elas são importantes e aí vou comentar a resolução delas aqui. A primeira questão, ela diz o seguinte, o valor mais simples da expressão. Então, o valor mais simples da fração. Aí ele dá uma fração não muito convencional. Bota assim, 1 vezes 2 vezes 3 mais 2 vezes 4 vezes 6 mais 4 vezes 8 vezes 12 mais 7 vezes 14 vezes 21. Dividido por 1 vezes 3 vezes 5 mais 2 vezes 6 vezes 10 mais 4 vezes 12 vezes 20 mais 7 vezes 21 vezes 35. Então você observa que esses fatores, eles vão se repetir. Eles vão poder ser transformados em produto. Alguma coisa eu vou ter que fazer aí. Aí eu vou observar o seguinte. 1 vezes 2 vezes 3 mais 2 é a mesma coisa de 2 vezes 1. Vezes 4 é 2 vezes 2. 2 vezes 2. 6 é 3 vezes 2. 3 vezes 2. Mais 4. 2 vezes 2. 8. Aliás, 4 vezes 1. 4 vezes 1. 8. 4 vezes 2. 12. 4 vezes 3. Mais 7 vezes 1. Vezes 7 vezes 2, vezes 7 vezes 3, que dá 21. Dividido por, aqui, 1 vezes 3 vezes 5, mais 2, 2 vezes 1, vezes 6, 2 vezes 3, 10, 2 vezes 5, mais 2 vezes 4, 4 vezes 1, mais 4 vezes 3, aliás, mais não, vezes, né? 4 vezes 5, mais 7 vezes 1, 7 vezes 3, 7 vezes 5. Galera, isso bem daqui eu posso colocar alguns fatores aí em evidência. Olha esses produtos, olha para esses produtos. Por exemplo, se eu tirar 1, 2, 3 aqui, ó, fizer isso. 1 vezes 2 vezes 3 e botar assim, fica o quê? 1 mais... que fica 2, 2 e 2. Eu tirei o 1, o 2 e o 3. Observe que eu estou tirando esses termos. O 1, o 2 e o 3. Então ficou 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2 mais 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 vezes 4. Mais 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7 vezes 7. Sobre... Agora eu vou botar 1, 3, 5 em evidência. 1 vezes 3 vezes 5. Ficou 1 mais 2 vezes 2 vezes 2. Eu estou tirando o 1, o 3 e o 5. Ó. Então ficou 2 vezes 2 vezes 2 mais 4 vezes 4 vezes 4 mais 7 vezes 7 vezes 7. Minha gente, esse termo já pode cancelar direto com esse. O 3 daqui com 3 daqui. Então 2 vezes 1, 2. 1 vezes 5, 5. Então a forma mais simples dessa fração é 2 quintos. Usamos o quê? Colocação de um fator comum em evidência. Quem era o fator comum? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3, 5. 1, 3, 5. 1, 3, 5. 1, 3, 5. Usamos a fatoração da colocação do fator comum em evidência. Chegamos à forma mais simples dessa fração. Então nós já temos aí a nossa primeira questão de hoje. Qual a forma mais simples dessa fração? 2 quintos. Ok? Vamos para a segunda questão.
A segunda questão, ele pede para calcular o valor de x. Ele diz assim, segunda questão, calcule o valor de x igual raiz é elevado a 2 mais é elevado a menos 2 elevado a 2 sobre 2 mais menos é elevado a 2 menos é elevado a menos 2 elevado a 2 sobre 2. E ele quer o valor de x. Calcular o valor dessa expressão aí. Gente, muita gente pensaria em usar produto da soma pela diferença, porque está o quadrado aqui, tal aqui, fatoração pela diferença de dois quadrados. Eu lhe digo o seguinte, faça o produto notável. Faça o produto notável. X igual. Aqui o denominador é o mesmo, então eu posso botar em um único denominador. Eu já posso simplificar botando em um único denominador, porque o denominador é 2. Vamos fazer o produto notável. Quadrado do primeiro termo, é elevado a 2 elevado a 2, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, menos quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então observe que eu botei tudo no mesmo denominador, porque o denominador é o mesmo. Fiz quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Menos, que é o sinal que tem aqui, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Agora eu vou resolver isso. X igual. Potência de potência, repete a base, multiplica os expoentes. 2 vezes 2, 4. Mais 2 vezes produto de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. E menos E, fica 2 menos 2 fica 0. Mais E elevado a menos 4. Menos com mais, menos. E elevado a 4. Menos com menos, mais. 2 vezes E elevado a 0. Menos com mais, menos. E elevado a menos 4. Dividido por 2. E elevado a 4. E elevado a 4. Um positivo e um negativo se cancela, não é isso? Dá 0. Positivo e negativo se cancela. 2, E elevado a 0 é 1. 2 vezes 1, 2. E elevado a 0 é 1. 2 vezes 1, 2. Dividido por 2. 4 dividido por 2, que é igual a 2. Então o valor de x ali nessa expressão é 2. O que é que eu fiz? Desenvolvi o produto notável, gente. Eu desenvolvi o produto notável. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, que é o quadrado da soma de dois termos. Quadrado da diferença de dois termos. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Depois saí só cancelando, sobrou E elevado a 0, que é 1. Todo valor elevado a 0 é 1. 2 mais 2, 4. 4 dividido por 2, 2. Então o valor do nosso x é 2. Ok? Essa foi nossa segunda questão. Vamos para a terceira questão. Seja f de k igual, ele dá uma função. Seja, terceira questão, f de k igual k ao quadrado mais 3k mais 2. E seja w o conjunto de números inteiros w igual 0, 1, 2, 3, 4 até 25, só vai até o 25.
Então, de 0 a 25, conjuntos inteiros de 0 a 25. O número de elementos de W tal que f de W é divisível por 6. Por 6. Aí ele dá 4 alternativas. A, B, C, D. Ele diz 25, 22, 18 e 17. Ele quer saber quantos elementos desse conjunto W atende a essa função e é divisível ainda por 6. Nós sabemos que para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3. Para ser divisível por 6, ele deve ser divisível por 2 e por 3. Não é isso? Beleza. Então eu vou procurar saber os múltiplos de 6, que são do conjunto W, que quando eu usar ele nessa função, o resto dela é 0, porque para ser divisível, o resto dela é 0. Então eu quero saber os elementos do conjunto W, desse conjunto, que eu posso substituir no lugar desse K, e o resultado aqui vai dar um número divisível por 6. A primeira coisa que você deve fazer é tentar fatorar aquela expressão ali, porque ela está muito complexa. Então a melhor forma é tentar fatorar aquela função. Substituindo ela por W, nós vamos ter f de W é igual a W ao quadrado mais 3W mais 2. Então f de W é igual a W mais 1 vezes W mais 2. Essa é a forma fatorada daquela função. Então eu peguei a função e substituí por W, porque eu quero a f de W. Depois eu fatorei, transformei no produto. Ou seja, eu tenho que entender que quando eu dividir isso aqui por 6, ela vai deixar resto 1 ou resto 2. Para ele ser divisível por 6, esse resto tem que ser 0. Ou seja, eu tenho que pegar valores que são daqui desse conjunto, que quando dividido por 6, deixe resto 1 ou deixe resto 2. Deixe resto 1 ou deixe resto 2. Certo? Primeira coisa. Todo produto, isso aqui não é um produto de dois fatores consecutivos, dois números consecutivos. Todo produto de dois números consecutivos é divisível por 2. Lembre isso, todo produto de dois números consecutivos é sempre par. Consecutivos é sempre par. Por quê? Porque quando são dois números consecutivos, um é par e outro é ímpar. A multiplicação de um par por um ímpar vai dar par. Então ele vai ser sempre divisível por 2. Então eu já sei que o número aqui, essa expressão é divisível por 2. Beleza. Agora eu preciso garantir que quando eu dividir ela por 3, ou der resto 1 ou der resto 2. Os números que quando divisível por 3, dá resto 1 ou 2. Primeira coisa, vamos tirar da conjunto W os múltiplos de 3, W3. Vou tirar aqui os múltiplos de 3. Quais são eles? Quais são os números daquele conjunto W? Quais são os números daquele conjunto W que são múltiplos de 3? O 0, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9 não precisa, que já passa do que nós temos. Nós só vamos até 25. Então, quantos múltiplos de 3 nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Vamos ver se esquecemos algum. 0, 3, 6, 9, 12, 15. Esquecemos o 18. Ó. 15, 18, 21 e 24. Pronto. Então, nós temos 9 múltiplos de 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos 9 múltiplos de 3 daquele total ali de números, que são... Quantos números a gente tem de 0 a 25, gente? Quantos? Vamos ver? Lembrando aí, de 0 a 25.
25 menos 0 mais 1. Você diminui o final menos o inicial e soma 1, que é para incluir esse início. 25 mais 0, 25. 25 menos 0 quer dizer 25. Mais 1, 26. Então eu tenho um total de 26 números do conjunto W. Quais eu não posso usar? 9. Então eu vou pegar agora 26, que são o total de números que eu tenho, menos 9 que eu não posso usar. Por que eu não posso usar? Porque quando eu divido esses números por 3, o resto é 0. Se o resto é 0 não me interessa, porque o resto tem que ser 1 ou 2. Por que o resto tem que ser 1 ou 2, professor? Para zerar isso aqui, ó. Se o resto for 1, ele zera aqui. Fica 1 menos 1, 0. For 2, zero aqui. Então, ele tem que ser o resto 1 ou 2. Então, eu tenho que tirar isso daqui. 26 menos 9, que eu não posso usar, dá 17 números que eu posso usar. Então, tem 17 números aqui que eu posso substituir aqui dentro dessa função e vai me dar um divisível por 6. Professor, como é que eu provo isso? Pega um número. Vamos pegar o 2. O 2. 2 ao quadrado, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 6, 12. 12 é divisível por 6. Ah, professor, o 2 é fácil. Pega o 4. 4 ao quadrado, 16. 16 mais 2, 18. 18 mais 12, 30. 30 é divisível por 6. Pega o 1. 1 ao quadrado é 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. 6 é divisível por 6. Ah, professor, e se eu pegar um desses aqui? Não vai dar certo, quer ver? Tento 3. 3 ao quadrado, 9. 9 mais 9, 18. 18 mais 2, 20. 20 não é divisível por 6. Então, qualquer um, menos esses aqui, vai tornar a função divisível por 6. Beleza? Então, nós temos aqui a terceira questão. A quarta questão é uma questão que eu sempre gosto de utilizar, que usa a fatoração, mas não aquela fatoração tradicional. A gente vai ter que fazer uns ajustes para poder fatorar o termo. Eu acho muito interessante ela. É uma questão que eu vou até fazer uma homenagem, foi o meu amigo Jean Carlos que usou essa questão, meu sócio, parceiro, amigo, irmão, professor Jean Carlos de matemática. Ele usou essa questão e eu achei ela muito interessante, porque você vai ajustar a questão para dar o produto notável e fazer a fatoração. A questão diz o seguinte: sendo x mais 1 sobre x igual a 3, calcule x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo. Galera, eu tenho a soma de de x mais 1 sobre x. E eu quero x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo. Então eu vou elevar ao cubo. É só isso, elevar ao cubo. Fazer o cubo da soma de dois termos. Só que em uma equação, para não atrapalhar a equação, para não dar errado, para manter o princípio da equivalência de equação, o que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, por que eu elevei ao cubo? Porque a questão pede o cubo de x e o cubo de 1 sobre x. Mas eu elevei só o primeiro membro, que tem x? Não, eu elevo os dois membros, para manter o princípio da equivalência das equações. E aí eu vou elevar aqui o primeiro. Cubo do primeiro, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo, igual 3 ao cubo, 27. Cubo do primeiro, 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, 3 vezes o primeiro pelo segundo ao quadrado, cubo do segundo, igual a 27. x3 mais x2, cancela x, fica 3 vezes x, mais x, cancela x2, fica 3 vezes 1 sobre x, mais 1 sobre x ao cubo, x3, igual a 27. O 3 é fator comum, posso colocá-lo em evidência. x3 mais 3 vezes x mais 1 sobre x, mais 1 sobre x3, igual a 27. Aí eu vou ter agora 1 mais 1 sobre x. X mais 1 sobre x é quanto? 3, ó, tá bem aqui. Então eu posso substituir isso daqui por 3. x3 mais 3 vezes 3, mais 1 sobre x3, igual a 27. 3 vezes 3 é 9.
Então, x3 mais 1 sobre x3, 27 menos 9. Então, eu tenho finalmente o quê? x3 mais 1 sobre x3 igual 27 menos 9, 18. 18. Então, tá aqui o que ele pediu na questão. Galera, um forte abraço.